paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Que você tenha um ótimo dia, cheio de paz, de alegria, de amor, de bondade, de benignidade, de paciência, de domínio próprio, de longanimidade. Que você não perca a paz de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não permita que nem as ações do outro, nem as suas próprias ações tire a tua paz. Que assim seja na tua vida, na minha vida, na vida dos nossos familiares, na vida de toda a humanidade, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente vai aqui estudando o capítulo 18, você já vai digitando aí no vídeo que você precisa de solução para o problema tal. E que você acredita que Deus vai realizar a cura, a libertação, vai te dar a solução do problema, vai te dar a estratégia e você vai obedecer. Já vai profetizando sobre a tua vida, sobre a vida das pessoas que você sabe que precisa de palavras positivas. Digite aí no comentário. Enquanto você vai assistindo o vídeo, já pode ir fazendo isso. Porque é importante que você confesse e é importante que você professe. Professar, profetizar, falar, crer, exercer a fé, isso é muito importante para a minha vida e para a tua vida. Então, a partir do momento que eu acredito que aquilo vai acontecer e que eu começo a falar que vai acontecer, simplesmente vai acontecer. Porque Jesus falou que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para um monte, sai daqui, lança-te no mar, e ele vai. E quando foi no dia da tempestade, que Pedro pediu para andar sobre as águas e encontrar com Jesus, Pedro foi. No meio do caminho, Pedro olhou para o lado, né, e viu que do lado tinha muito barulho, né, o mar estava agitado, e ele ficou com medo. E neste momento que ele ficou com medo, ele afundou, porque no medo ele perdeu a fé. Então não perca a fé. Acredite e continue falando, vai sim, vai acontecer, vai dar certo. Eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ser restaurado. Entende? Então, em nome de Jesus, a minha família será do jeito que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, todos nós, produziremos fruto do Espírito. Glória a Deus, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, somos guerreiros de Cristo. Vamos vencer em nome de Jesus toda a carne. E você vai colocando aí nos comentários o que você precisa que Deus resolva na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua parentela. Vamos estudar o capítulo 18 de Salmos. Não pegou a tua Bíblia ainda? Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Subtítulo: Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Aleluia, Deus. Para o cantor mó, salvo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Versículo 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu vou continuar lendo, mas eu preciso te pedir um favor. Este favor que eu estou te pedindo é para mim. Mas, para a sua edificação, faça isso. E para engrandecer o nome do Senhor. Porque eu não mereço, mas o Senhor merece muito. Então, a partir de agora, leia cada versículo que é para engrandecer o nome do Senhor. Engrandeça ele. Fale com desejo no coração. Fale não da boca para fora. Fale como se você
tivesse com ele aí na tua frente e você tivesse de olho nele, falando isso para ele. É claro que ele está te ouvindo, né? Mas eu estou dizendo porque estou eu aqui. Na casa, estou sozinha, mas eu sei que o meu Redentor, eu sei que Deus Todo-Poderoso está aqui. Então eu vou falar e eu sei que Ele está me ouvindo. Faça isso também. Faça isso. Fale para Deus neste momento. Cada versículo lido aqui. Nós paramos no 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrente de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei o meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Eita, glória, aleluia. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Obrigada, Deus. Recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. O versículo 20 aqui, como ele era justo, ele falou que Deus recompensou ele conforme a justiça que ele tinha. E retribuiu ele conforme a pureza das mãos dele, porque naquele momento ele era justo e não devia nada. Por isso devemos ser justos, porque quando a gente é justo diante de Deus e diante dos homens, a gente sabe que pode clamar ao Senhor pela misericórdia dele. E ele vai nos alcançar, vai nos tirar do sofrimento, vai nos ajudar, porque somos justos. Não sabe-se o tempo que ele vai fazer com que a gente permaneça ali, naquela batalha. Mas ele vai retirar pela nossa justiça. Porque ele vai sondar o nosso coração e vai ver que não há desejo ruim em nós. Versículo 21. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Davi diz aqui que foi sincero aos estatutos de Deus e se guardou, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Como ele era puro e justo, ele pôde falar para Deus que Deus tinha retribuído ele porque ele não devia nada. Versículo 25. Com benigno te mostrará benigno, e com um homem sincero te mostrará sincero. Glória a Deus, tenha bondade no teu coração, seja sincero. 26. Com puro te mostrará puro, e com perverso te mostrará indomável. Com perverso te mostrará indomável. Com perverso, ele vai fazer conforme está escrito aqui do versículo 7 ao versículo 16. Ele vai bradar e vai trovejar contra eles. Versículo 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os olhos altivos. Olhos altivos são quem é soberbo, iníquo, injusto, arrogante. 28.
Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, aleluia. Porque contigo eu entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha, oh glória, aleluia. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Deus é um escudo e a palavra dele é um escudo. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O nosso Deus é um rochedo. Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, o teu caminho. Cinge de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Faz os nossos pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. A destra das minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. A força que nós temos, ela vem de Deus. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Glória a Deus, aleluia. A mão direita de Deus nos sustém, e a mansidão dele nos engrandece. O escudo, nós temos o escudo da salvação, coisa linda, glória a Deus. Está dizendo que ele alargou os passos e ele não vacilou, Davi não vacilou. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Deus nos cinge de força para pelejar as batalhas que Ele mesmo coloca no nosso caminho. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livraste, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem engrandece as vitórias do seu rei. Usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Aqui Davi tem certeza do livramento de Deus e ele está louvando o nome de Deus porque Deus o livrou. No Salmo de Davi aqui, ele está clamando ao Senhor que peleje contra os inimigos dele. Hoje, não podemos pelejar contra os nossos inimigos com voz e com ações. Não podemos. Por que que não podemos? Você acha que tem condição de você voltar para o seu inimigo e falar alguma coisa para ele? Para esse que te persegue? Para esse que quer tirar a tua vida? Para esse que quer te fazer sofrer? Você acha que é possível que você, sendo carnal, possa partir para cima do seu inimigo? De jeito nenhum. Nas guerras antigas, Deus dava estratégia para os guerreiros para eles vencerem as batalhas. Só que até aí, Jesus não tinha vindo para nos ensinar que quando baterem na face esquerda, temos que virar também à direita. E quando pelejar uma causa com a gente deve dar ganho para essa pessoa. Não podemos entrar em causa. Nenhuma. Não podemos pelejar contra os outros. A contenda é um fruto da carne.
A peleja é um fruto da carne. Facção, motim. Então, toda vez que você tenta ganhar do teu próximo, é fruto da carne. Ninguém pode fazer nada para vencer o teu próximo. A única forma que você vence o teu próximo é fazendo bem. Se você tem um próximo que quer te fazer o mal, você não pode vencer ele fazendo o mal. De jeito nenhum. Jesus falou: pague o mal com o bem. Quando você é injusto com aquela pessoa que é injusta, você cai da justiça. Jesus trouxe para nós a graça, mas junto com a graça ele trouxe para a gente muitas responsabilidades. Seguir os exemplos dele. Seguir os exemplos de Jesus não parece uma coisa muito fácil, não. Não é. Você tem que crucificar o teu eu. Você tem que se esquecer de quem você é. Você é simplesmente cristão, seguidor de Cristo. Você não pode agir como teu eu. Eu não posso ser Cleusa. Porque a Cleusa tem personalidade forte. Tinha. Para honra e glória do Senhor, não tenho mais. A Cleusa não levava desaforo para casa. A Cleusa, quando recebia uma pedrada, jogava um caminhão de pedra. Porque a Cleusa, ela é carne. O Espírito que habita em mim não é Cleusa. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um Espírito que traz paz, consolo, revela a verdade. De forma nenhuma eu posso vencer os meus inimigos, apedrejando eles, julgando eles, falando mal deles pelas costas. Eu não posso vencer eles assim. Eu posso vencer os meus inimigos fazendo bem para eles. Os meus inimigos não, os perseguidores. Para falar a verdade, nós cristãos não podemos ter inimigos. Nós não podemos ter inimigos. Se você for parar para pensar, você vai dizer que Jesus teve inimigo. Ele foi crucificado, morreu na cruz. Perseguiram ele desde que ele nasceu. Até o último momento da vida dele, ele foi perseguido. E quantas vezes Jesus culpou aqueles inimigos? Pelo contrário. Quando ele esteve ali na cruz quase morrendo, ele falou para Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, até no último momento, Jesus orou pelos inimigos dele. Então, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Foi Jesus que falou. Orai pelos que vos perseguem. Então, não adianta você desejar o mal para o outro. Tudo que você deseja para o outro, volta para você. É a consequência da semeadura. Então, não é possível você desejar o mal para o outro. Aquieta o teu coração. Descansa no Senhor. Com a graça de Cristo, nós não podemos ter rancor, raiva. Não podemos guardar mágoa de ninguém. É de ninguém mesmo. Não importa qual é a violência que essa pessoa fizer contra você. Não importa o tamanho da maldade que essa pessoa fizer contra você. De acordo com Jesus Cristo, você não pode brigar com essa pessoa, contender com essa pessoa, ter raiva dessa pessoa. A raiva é um fruto da carne, não é um fruto do Espírito. O ódio se opõe ao amor. Você não pode ter ódio dessa pessoa. A tristeza se opõe à alegria. Você não pode ser triste na tua vida por tudo que você está passando. Eu sei que tem dores difíceis de vencer, mas com Deus você consegue. Com Cristo você consegue. Clame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, para Ele te salvar dessa provação. Clame a Ele com toda a tua força. Não sei especificar para você, mas se você fizer uma pesquisa aí, você vai descobrir quanto tempo Davi ficou fugindo de Saul e depois do filho dele, Absalão. E das duas vezes ele era inocente. Quando ele fugiu de Saul, ele era totalmente inocente, ungido para ser rei.
E ele teve que fugir anos e anos de Saul até que Deus permitiu que Saul saísse do reino. Por conta do pai. Foi Deus que tirou Saul do reino. Porque a morte de Saul foi só Deus que permitiu. Davi fugiu foi muito tempo. E ele era justo. Passou por tudo aquilo, sendo perseguido. Estou dando o exemplo de Davi porque estamos lendo os Salmos. Mas mais perseguido que Jesus, sendo ele o filho do Deus Altíssimo. Então, assim, só pense. Você quer viver em paz com Deus? Quer preservar sua intimidade com Deus? Quer ter comunhão com Deus? Então, simplesmente deixa que as coisas aconteçam. Simplesmente fala para Deus. Me livra disso. Me ajuda nisso. Estou sofrendo nessa área. Estou suportando esse desaforo. Estou sendo humilhada por essa pessoa. Humilhada nessa, assim. É Deus. Você vai falar com Deus. Toda causa sua é colocada diante do justo juiz. O seu principal conselheiro é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há necessidade de você falar por aí dessas pessoas que estão te fazendo sofrer. Você só vai aumentar a propaganda e divulgar algo que ninguém pode resolver por você. Ninguém. Porque mesmo que alguém chegue perto dessa pessoa que te oprime, que te fere, que te humilha, que te persegue e fale tudo o que você falou, essa pessoa não vai, nem é com ela. Porque quem tem que resolver isso é o Espírito Santo de Deus. Quem lapida corações é o Espírito Santo de Deus. Quem muda pensamento é o Espírito Santo de Deus. Quem moldou a mim é o Espírito Santo de Deus. Eu não mudei porque chegaram perto de mim e falou sobre as feridas que eu causei. Foram muitas, eu tenho 45 anos. Eu vivi descrente 36 anos descrente. Quantas pessoas eu ofendi durante a minha vida? Quantas pessoas? Porque a partir dos 12 anos, vamos pôr 12, porque abaixo disso, pode-se dizer que é uma criança. De 12 anos para lá, a gente já tem mais noção do que diz. E a gente já é meio culpado por tudo que a gente faz. Então, dos 12 até os 36 anos, quantos anos foi? 22 anos fazendo mal para o outro com palavras, ações e falas inúteis. Você também deve estar fazendo isso hoje ainda. Por mais que a gente é cristão. Cristão também fere o outro. Sabe por quê? Porque não estamos no fruto do Espírito. Toda vez que falamos demais, toda vez que olhamos com desdém para o outro, um olhar seu mostra o que o seu coração está dizendo. Jesus falou, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo vai ser mal. Então Jesus está dizendo que através dos olhos, a gente demonstra tudo que está em nós. Através de um sorriso, através de um olhar, através de uma feição no rosto, você fala quem você é. Em nome de Jesus. Procure ficar bem com Deus, só isso. Não se preocupe com o mal que o outro está te causando. Eu vivo falando isso, gente. Eu vivo falando isso. Quase que virei um papagaio repetindo tudo aqui para vocês. Que não é a conta do outro que você vai pagar, mas sim a sua. E perder a intimidade com Deus é a pior das consequências que nós podemos ter. Perder a comunhão com Deus é a pior das consequências que nós podemos ter. Eu falo por experiência própria. Todas as vezes que eu lanço uma palavra que eu não deveria dizer, que eu tenho uma ação que eu não deveria ter, eu tenho muita dificuldade de falar com Deus. Porque eu me sinto suja. Eu me sinto injusta. Eu me sinto impura. Por quê? Falei mais do que devia. Quando eu só penso, eu tenho mais facilidade de falar com Deus, porque eu sei que eu feri Ele. Mas Deus tem mais facilidade de te perdoar do que o ser humano. Infelizmente, o ser humano é mau. É por isso que a gente comete tanta injustiça, porque nós somos maus. O que tem de bom em nós é o Espírito que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Não peleje nenhuma causa. Deixe que Deus faça isso. Faça o bem.
Busque ser feliz independente da situação que você estiver. Produza fruto do Espírito. Vou deixar o link aí na descrição aí para que você possa assistir. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Deus abençoe você e toda a sua família. Amo você em Cristo Jesus. Que o Senhor possa fortalecer a tua caminhada cristã, a minha e de todas as pessoas que querem ficar em comunhão com Deus.